Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Sou Nelma Camelo, pele clara, olhos verdes, usando óculos na cor cinza, cabelos curtos na cor castanha, e estou com a blusa branca, calça jeans escura e sapato. Atrás de mim tem uma estante com livros e ao meu lado, entre eu e a entrevistada, tem um banner. O nosso podcast tem como principal objetivo fortalecer a mulher, empoderar estas mulheres e dar voz. Voz essa que muitas vezes é silenciada no nosso mundo machista. E no episódio de hoje estamos aqui com a queridíssima Ellen Kida. Ellen Kida, que vai falar um pouco sobre a sua história. E o nosso tema de hoje é Mulheres no Marketing Político. Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gratidão por sua presença e participação. Acredito que você tem muito a contribuir com a vida de outras mulheres que estão acompanhando o nosso podcast. Fala um pouquinho de você. Satisfação é minha, né? Uma alegria muito grande estar aqui, colaborando, compartilhando um pouco da minha história, conversando com você, é uma alegria muito grande. Bom, você já falou, meu nome é Ellen, eu tenho 47 anos, me formei em jornalismo há 24 anos e sempre foi a minha primeira opção como profissão. Quando eu tinha 7 anos, alguém me perguntou o que eu queria ser quando eu ia crescer, aquela pergunta clássica, né? E eu disse, saiu assim naturalmente, eu quero ser jornalista. E assim foi, fiz vestibular, até era uma faculdade muito concorrida na época, e fiz outros com receio, né? Até assim a gente acaba se subestimando. Eu acho que eu não tenho preparo para passar em jornalismo, vou fazer outras. Aí eu fiz para direito. E passei para direito. E o direito hoje em dia é muito mais concorrido que jornalismo. Você vê tanto que a gente se ilude com a nossa incapacidade, na verdade nós somos capazes. Sim. E aí depois passou um tempo, eu fiz um vestibular novamente, que na época era só vestibular, e passei para jornalismo e nunca mais saí dessa atividade de comunicação. Depois eu fiz uma pós-graduação em imagem e som, na própria faculdade que fiz. Eu sou de Mato Grosso do Sul e estudei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso. E depois eu fiz outra pós-graduação em marketing digital na Faculdade Estácio de Sá, onde eu acabei me tornando professora da faculdade. Eu fiz lá, eu dei aula de comunicação institucional e campanhas eleitorais para uma pós-graduação lá na Estácio de Sá. E foi uma experiência muito legal e consolidou o meu prazer, a minha satisfação em trabalhar com marketing político. Mas aí tem muito mais história para contar, você fica à vontade. E por que a mídia digital? O que te despertou para essa temática? Mais ou menos no ano de 2015, um pouco antes, eu comecei a estudar. Eu sempre gostei muito de ler. Eu era criança que lia, e hoje eu consegui transferir isso para minha filha também. Eu lia um livrinho daqueles de historinha num dia. E às vezes lia de novo. A minha mãe, ela sempre chegava em casa com um livro novo para eu ler, lia gibi, lia de tudo. Então, foi um dado momento eu comecei a estudar aprofundar mais comunicação, porque apesar de eu já estar formada, eu sempre senti necessidade de conhecer mais, de ampliar conhecimento, de estar sempre antenada. E eu fui percebendo que o advento da internet, da tecnologia, era uma facilidade com a qual não teríamos como voltar. Era uma experiência que ela só iria aprimorar. Então, terminou uma das campanhas políticas que eu fiz na área de comunicação, terminou e eu escrevi um projeto para o coordenador daquela campanha, que depois ele foi meu mentor, meu chefe durante muitos anos. E eu falei para ele que podíamos fazer uma proposta para o governador, para o governo de Mato Grosso do Sul, que chamava uma plataforma Governo Hoje, governohoje.com.br.
que seria colocar ali tudo que o governo do estado faria e comunicando a população por meio de vídeos, postagens, fotos. Isso hoje é super normal, né? Mas naquela época não existia. Foi o grande invento, né? Mas o que existia? Um site onde os jornalistas espalhados pelo Brasil, pelo estado inteiro, eles produziam matérias e colocavam lá. Aí a imprensa consultava esse site para divulgar o que achava importante, necessário. Só tinha essa ferramenta na área digital. E eu propus uma grande plataforma com informações relevantes para a população, incluindo o dia a dia do governador, os seus atos, inaugurações, obras e tudo mais. Isso tudo era oneroso na época. Então ele achou até interessante, passou a mão na minha cabeça, mas não vingou. Sim. Não foi para frente. E a vida seguiu e eu continuei estudando. Eu engravidei e eu senti a necessidade de ter uma profissão mais livre. Apesar de que eu já era assessora de imprensa e eu conseguia trabalhar muito em casa. Mas, como minha filha era pequena e a empresa que eu estava, depois de um tempo que ela nasceu, passou a licença maternidade, período tudo, eles me dispensaram. E aí eu fiquei em casa com ela. E eu falei para o meu esposo que eu queria fazer um curso de marketing digital, porque eu ainda acreditava que aquilo era futuro. Era a época que tinha o Orkut, que estava em fase final já, e o advento inicial do Facebook. E eu fiz um curso de marketing digital, que na época a gente nem tinha muita condição financeira, a gente pagou com bastante sacrifício, e eu fiz aquele curso. E, mediante disso, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em uma agência de publicidade como revisora, e alguém me viu mexendo no antigo não, né? Que não existe mais, Twitter, agora é X, né? X. Mas que era também, assim, a novidadezinha em paralelo ao Facebook. Instagram nem existia naquela época. E ele falou assim, eu fazia o meu. Eu colocava lá as minhas ideias, os meus pensamentos, as coisas lá que eu administrava. Só que eu já administrava com um programinha que chamava Hootsuite, que era um gerenciador de postagens do Twitter. Aí tinha o TweetDeck também. E ele me viu, um rapaz que trabalhava com atendimento de publicidade na agência. Ele falou assim, você mexe com rede social? Eu falei, tô caminhando. Ele falou, você faria isso para uma empresa? Eu falei, faço. Não tinha, tem uma coisa assim, parece que a gente não tem medo de nada, porque na hora a gente não reflete as consequências, né? Não reflete você acha legal? Pô. E aí foi que eu comecei trabalhando para o varejo, uma loja clientes da agência de publicidade, que eram duas lojas de decoração, na verdade uma loja de móveis e uma loja de móveis planejados, uma de móveis prontos e outra de planejados. E depois eu atendi uma fábrica de alimentos lá de Mato Grosso do Sul. E aí eu não parei mais, fui dessa agência, fui para outra. Quando surgiu a época das campanhas eleitorais, os políticos, as gerências de campanha já eram acostumados a cada 2 anos me chamar para eu fazer uma campanha de rádio, de televisão, enfim. E aí quando eu fui, eu já agreguei essa experiência que também era pouca naquela época, 2010, 2012, né? E aí eu fui trabalhar já com mídia, o rádio, que eu sempre trabalhei, como coordenadora do horário eleitoral. E eu comecei a trabalhar com a mídia digital. Foi só expandindo. Foi só expandindo. E isso foi muito legal, porque todos os trabalhos que eu fui fazendo com mídia digital me permitiam ficar com a minha filha em casa. Ou eu ficava meio período na agência, ou eu ficava full time em casa, trabalhando de casa. Então, a minha razão principal é que eu consegui ficar mais tempo com a minha filha. Aí passou uma época que ela já foi ficando maiorzinha, foi ficando com a minha mãe, e aí a gente vai fazendo os ajustes, né? Mas eu senti que essa área era o que mais me oferecia liberdade. Se eu precisasse ir ao médico, levar ela no médico, eu podia.
Se eu precisasse viajar uns dias, eu poderia, porque eu levava o notebook e tudo ficava resolvido. Um notebook com internet, eu conseguia trabalhar. É bacana que te permitiu ser mãe, ser profissional, ser tudo dentro do mesmo ambiente. Exatamente. Né? Eu enxerguei na mídia social essa possibilidade. Até mesmo pelas palestras que eu ouvia, pelos cursos que eu fazia, eles falavam muito tempo. Em inglês é social media, né? Aprendam a ser livres, eles diziam. Sejam social medias e trabalhem em casa, vocês vão ver como que isso é bom. Tem lá os seus prejuízos, né, de mão, ler, uma série de coisas, mas a liberdade que você ganha trabalhando com mídia digital é muito bom. E, na verdade, a qualidade no seu tempo também, né? Por você estar presente ali com a filha, principalmente a filha que você gerou, então isso te proporciona até mais tranquilidade, né? E você já fez a perguntinha mágica para sua filha? O que você vai ser quando crescer? Jornalista? Eu converso muito com ela. Quando eu mudei de Mato Grosso do Sul para cá, nós vivemos uma experiência que não existia, que é as longas distâncias. Então, qualquer deslocamento aqui é 20 minutos, 30 minutos. E lá na minha cidade era 5. Então assim, as conversas no carro eram assim, como é que foi a escola? Foi tudo bem, mamãe, não sei o quê. Chegou. Aqui não. Aqui não, dá para conversar muito. E principalmente quando tem trânsito, acidente. Então, a gente sempre conversou muito. Hoje ela tem 15 anos, mas desde pequena. E foram fases. No início, ela queria ser bailarina profissional e só. Bailarina profissional, ela sonhava em fazer o teste do Bolshoi. Ela até houve essa oportunidade, mas ela já estava com outra mentalidade. Então, ela se identificou muito com o balé, com a disciplina do balé, com a beleza do balé e tudo. Ela se identificou muito com a delicadeza. Então, ela gostou muito dessa ideia. E por muito tempo, muitos anos, ela sempre me dizia que ia ser bailarina. Aí, mãe e pai, babão, a gente falava assim, você vai passar no Bolshoi, nós vamos ter liberdade financeira trabalhando com marketing digital e vai todo mundo para Joinville. Maravilha. Porque a gente apoiava a ideia, né? Sim. Mas depois ela foi crescendo, ela foi vencendo a timidez. Por incrível que pareça, era uma criança muito tímida. A escola auxiliou muito a vencer essa timidez. Foi fazendo novos amigos, foi encontrando funções e servindo mesmo a obra de Deus, né? Nós somos da Igreja Católica, e ela participa do Pastoral da Juventude, da Missão Salesiana, uma série de projetos voltados à fé juvenil, à fé da juventude. E ela foi se envolvendo nisso e gostando cada vez mais. E foi fazendo amizades também, e aí ela foi se descobrindo em outros talentos. Então, hoje um tempo ela foi blogueira, foi apresentadora do YouTube. Ela teve, sim, um momento Ellen jornalista. Ela tinha o Jornal da Gabi, o nome dela é Gabriela, tinha o Jornal da Gabi, que ela fazia um apanhado de tudo que acontecia no mundo lá da juventude e fazia o jornalzinho da Gabi. Aí o pai gravava, a gente editava e tudo mais. E ela chegou uma época a ter 1 milhão de inscritos. Que bacana. E foi assim, teve AdSense remunerado e tudo foi. Mas aí foi acabando, mais uma fase, né? Uhum. E hoje em dia ela não trabalha, não mexe mais com isso. Então ela pensa em outras profissões. Aí ela fala assim: mamãe, hoje em dia você não precisa ser uma coisa só. Você não precisa ser só uma. Você não precisa ter uma vida definida, reta e única. Eu posso vender bolo, eu posso vender brigadeiro, mas eu posso ser dona da padaria. Exemplo assim. Então ela tem algumas ideias. Tem 15 anos, tem algum tempo para decidir se ela vai fazer um curso universitário ou não. Sim. Mas eu fico tranquila, porque eu tenho certeza que qualquer coisa que ela for fazer, ela vai fazer com maestria. Que bacana, porque assim, só de ter uma família presente e que auxiliam, os pais auxiliam na decisão dos seus ideais, dos seus sonhos, é o que ela precisa, né? Então ela está numa base forte e com certeza o que ela escolher para a vida dela, ela vai brilhar, Com né? certeza. Até porque tem a mãe que já brilha e o pai que auxilia ali nesse brilho, então certeza. Isso. Ellen, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher nesse campo aí, nesse meio político? E como a mídia digital influenciou esses desafios? São 2 pontos nessa pergunta. Quando eu fazia só o presencial, porque eu comecei com marketing político,
ainda não tinha. Houve épocas que eu fazia, meu trabalho era fazer o programa de rádio e entregar em CD para as rádios. Então, e não existia. Existiu, a partir de 2010, o Orkut, um pouquinho antes, 2008, o Orkut, depois veio o Facebook. Mas era tudo muito novo. Era uma ferramenta que não se enxergava um potencial de fazer campanha eleitoral, de fazer história política por ali, no meio digital. Então, eu vivi muito ali. Já dentro desse cenário, que não era o digital ainda, eu sofri muito preconceito. De homem querendo puxar o tapete, porque devido ao meu histórico, à minha postura, meu comprometimento, estava sempre estudando, sempre fazia as coisas com perfeição, buscando a perfeição, eu não entrava na campanha para trabalhar, exemplo, como redatora ou como repórter, eu entrava para ser coordenadora. Então, assim, a mulher coordenadora e toda a equipe de homens, composta por homens. Então, assim, e tinha alguns em especial que questionavam por que eu, que estou há tanto tempo aqui, sou conhecido, sou filho, sou neto, enteado, não sei o que, parente, estou aqui, né? Tenho todo esse histórico e essa daí que caiu de paraquedas vem e porque coordenadora. A palavra é essa, né? Essa é o feminino. Né? O problema está aí. Por que essa daí? Se fosse outro homem, não teria problema. Né? Mas ainda bem que você chegou e veio e está fazendo a diferença. Obrigada. Houve uma vez que eu fiz uma coordenação de uma campanha de horário eleitoral de um governador e foi no outro ano novamente. E eu tinha um auxiliar que ele nasceu dentro de uma rádio. Ele tinha muita experiência. Eu, apesar de ser filha de radialista, esqueci de falar isso inicialmente. Minha mãe era dona de casa, costureira, e meu pai, ele era radialista. E ele vendia fitas cassetes gravadas com seleções musicais na feira. E tinha uma loja de discos, né? Que antigamente discos de vinil. E a pessoa veio e ele era desse cenário. Do cenário de fazer a rádio antiga, de cartucheira, de colocar a música no disco de vinil com aquela agulha fininha para você não errar. Então, assim, ele era muito experiente. Só que ele não tinha essa experiência de trabalhar em horário eleitoral, de você abastecer. Você pega um horário eleitoral de governador, por exemplo, você tem que abastecer com comerciais 50, 60 rádios no estado todo. Então, você tinha que ter uma logística, tinha que ter toda uma organização de fazer roteiro, gravar com o locutor, produzir, editar o programa de rádio, gravar nos CDs e mandar. Ele não tinha essa noção. Então, um ano eu fiz junto com ele, o outro ano eu não quis sair do meu emprego, que eu estava fazendo televisão, e ele foi coordenador. Só nessa oportunidade. E aí eu ensinei por telefone, você faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Quando foi no outro ano, na outra eleição, 2 anos depois, ele esperava ser coordenador. Só que o desempenho dele foi bom, porém a postura profissional dele não foi. Fez alguma coisa lá que desagradou. E aí eles me chamaram novamente. Haviam tentado anteriormente, eu não quis sair da televisão que eu estava, para fazer campanha, e chamaram ele. Quando foi na outra, me chamaram porque não queriam mais ele. Ele não se contentou, ele tentou por todos os caminhos, todas as influências que ele construiu ao longo daqueles 2 anos, para me puxar o tapete e me tirar da coordenação. E ele conseguiu. Então foi um ano que, da metade da campanha até o final, eu tive que atuar como redatora, porque um homem não se conformou em não ter sido chamado para a coordenação. Ele foi lá no marqueteiro principal, lá o Moro, antigamente eram os grandes marqueteiros que se eram as grandes campanhas milionárias, né? Ele foi lá, convenceu e eu fui retirada da coordenação. Aí o meu mentor, meu chefe, que era o coordenador local, né? Ele falou assim, você não esquenta a cabeça. Você vai continuar fazendo o que você faz, né? Respira, continua que eu tô aqui com você. E aí foi que ele tocou a campanha com uns textos gigantes, porque ele gostava de conversar. Antigamente não existia o podcast, que a gente falava bastante, né? E os programas eram curtinhos. Uhum. E os meus textos eram curtinhos. O que aconteceu? No meio do caminho, ele pegava os meus roteiros e enchia de outras conversas, para ficar mais dinâmico, ficar mais legal. Aí não cabia. A gente tinha que entregar o programa com
seja qual for a minutagem que o partido tinha, 12,35 segundos. Era 12,35. 11 minutos e 50 segundos. Tinha que ter essa precisão, senão a rádio rejeitava. E a gente podia ter problema com o TRE. Então, no final, tudo aquilo que ele falou que estava faltando, que precisavam sobre a minha coordenação, ele teve que retirar, porque era o jeito que precisava ser feito. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas você precisa fazer outra. E no final acabou que ele sumiu daquele cenário, né? Ele enxergou-se que ele puxou meu tapete, ele saiu fora daquele grupo político, daquela coisa, e eu continuei. E a minha vida continuou, seguiu, e até eu vim para Goiás, vim para o Brasil, e tudo deu certo. Aí foi bem a lei do retorno, né? Porque como a gente está falando sobre mídia, sobre tecnologia, a gente vê que o que a gente faz, hoje a gente paga muito mais rápido, parece que é como se estivesse conectado no Wi-Fi, né? Então, assim, não adianta a gente querer pisar no outro, querer sobressair, derrubando alguém. Então, cada um tem que conquistar o seu espaço. Se você vem conquistando o seu com maestria, de forma muito tranquila, dentro da sua humildade, sem ter que puxar o tapete de ninguém, né? E por ser mulher, a gente percebe que há essa discriminação, uma valorização menor dentro do seu trabalho, mas ainda bem que você se percebe, você tem uma garra. Quando você disse o seu sim lá, quando te perguntaram, aquele rapaz lá dentro da empresa olhou para você ali trabalhando de imediato, de pronto, você não titubeou e disse o seu sim. E que você continue dizendo o seu sim aqui, em qualquer outro lugar dentro desse país, e que você possa cada vez chegar mais longe, porque é isso, a gente precisa de mulheres corajosas, empoderadas assim como você. Obrigada. E, Ellen, você acredita que a mídia digital ela tem ajudado a aumentar a participação das mulheres na política? Sim, a mídia digital, eu sempre enxerguei, e apesar de hoje isso está sendo muito questionado, que a mídia digital, a internet, ela veio para ser democrática. O que acontecia antes quando você tinha um noticiário? Acontecia um fato, a imprensa ia lá, fazia a reportagem, registrava conforme o ângulo dela, com o ângulo da direção dela, a direção da emissora que tinha um contato político, seja qual for, e aquela matéria, ela ia ao ar respeitando e seguindo as diretrizes de alguém. Do dono da emissora, do político que apoiava, enfim. E você tinha essa oportunidade. Aí você, à noite, lá na sua casa, sentadinho depois do jantar, você ia assistir o jornal. Depois a novela e depois outro jornal. E você assistia os recortes que a imprensa queria. Somente isso. Sempre isso. O que a internet veio? Você vai lá na rua agora e você pega com o seu celular e aconteceu um assalto ou você viu um acidente, você vai filmar com o seu celular e vai postar no TikTok, você vai postar no Instagram. Aí a coisa vai bombar na internet, aí que a mídia vem. Porque hoje as empresas de comunicação de massa, elas não têm mais uma grande estrutura de equipe para ficar com jornalista na rua o tempo todo. As cidades cresceram, o número populacional, o número de pessoas cresceu. Então ela não dá conta também. Então quem é que é o dono da informação hoje em dia? São as pessoas. Então a internet ela auxiliou não só as mulheres, mas as pessoas de uma forma geral. Então assim, é um espaço. Você está criando o seu podcast, você é uma mulher, você tem suas ideias, seus posicionamentos, você tem esse conhecimento para passar. E você pode auxiliar muitas pessoas com a sua mensagem e com o seu trabalho. E isso você não teria oportunidade sem a internet. Dificilmente você ia conseguir, só se fosse com uma estratégia muito grande, ia ser muito mais trabalho, muito mais doloroso para você conquistar esse espaço aqui. E a internet te abriu essas portas. Você fez um contato com outro, conseguiu o cenário, conseguiu o espaço, 2 dias, pronto, tá aqui, estamos entrevistando, está acontecendo. Então, esse para mim é a maior qualidade e a maior ajuda que a internet faz pelas mulheres, porque o homem já tinha esses privilégios, essas oportunidades, esses espaços. Era muito comum aqueles programas de rádio e de televisão apresentados por homens, que eram médicos ou advogados, que se tornavam candidatos e eram eleitos por conta dessa exposição na mídia
tradicional. E hoje em dia a mulher tem, né, ela acaba muitas vezes também recebendo convites para ir participar da televisão aberta, mas foi a internet que proporcionou essa democratização desse espaço. É claro que ainda não é 100%, mas já foi uma oportunidade aberta. Isso tranquiliza, assim, a gente percebe que vem tendo, não vou dizer ainda uma igualdade, mas só o fato das mídias, hoje as mulheres poderem aparecer, para a gente já é um grande ganho, né? Já é um avanço para a mulher criar mais força ainda dentro da nossa sociedade, que é tão machista e preconceituosa, né? Isso eu senti, por exemplo, eu criei, com a ajuda do meu marido, que é um homem, ele me ajudou e nós juntos fizemos um canal no YouTube, que chama-se Digital é Poder. Porque desde o princípio, de onde tudo começou na minha cabeça, eu associava digital poder. Poder de fazer alguma coisa. Digital poder de fazer algo com mais precisão, mais rápido, mais eficiência. Até que eu criei esse nome, Digital é Poder. Então, nós começamos em 2020, na pandemia. Porque no meio daquela confusão de informações e sentimentos e medos, nós fizemos, eu até comecei a orientar as pessoas o que fazer, os comerciantes, que aqui na cidade ficou aquele desespero, que lojas fechadas, comércio fechado, todo mundo desesperado, e agora? Fica doente, não vende, fica pobre, fica com dívida, enfim, né? E aí eu comecei a dar dicas para usar as ferramentas digitais, para poder entrar em contato com o cliente, para poder fazer uma venda, entregar em casa, enfim, eu comecei com isso. E depois eu me enxerguei mais útil e com mais habilidades, não de falar para o varejo, mas para falar de comunicação política. De uma comunicação política com fundamento em ajudar o outro. Não simplesmente a realizar um sonho. Eu tenho o sonho de ser vereadora, eu tenho o sonho de ser prefeita, mas de pensar no bem comum. Então, a partir do momento, antes de eu criar o canal, as pessoas, os homens principalmente, me viam e me tratavam de uma forma. Quando eu comecei e o canal começou a crescer, eu tenho audiência no Brasil inteiro, eu recebo mensagens do Pará, da Bahia, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Falo com gente do Brasil inteiro por conta dos vídeos no canal do YouTube. Hoje em dia, eu sinto que por meio desse trabalho, com essa exposição, eles me olham e me respeitam muito mais do que antes. Eu percebi, e na verdade quem observou mais isso foi meu marido. Ele percebeu que após essa construção de autoridade via conhecimento, a exposição do que eu aprendi, do que eu venho estudando e compartilhando isso com as pessoas pelo canal, eu percebi que o tratamento ficou diferente. Que bacana isso, né? Um reconhecimento. E tá aí, gente. Esta mulher é o gênio do marketing político, viu? Ellen, quais são as principais vantagens e desvantagens de usar as plataformas digitais para promover agendas políticas femininas? A gente tem alguns ícones, né, que aproveitaram bem as redes sociais. A Tabata Amaral, que é a deputada federal lá de São Paulo, ela tem uma história de vida fantástica. Hoje eu estava assistindo um vídeo dela, que a mãe dela engravidou e o pai dela, né, da criança, no caso era ela, falou que não ia assumir. E ela trabalhava numa livraria e ela ia trabalhar e ficava sempre chorando, né? Porque ela, o que eu vou fazer, né? Sou mãe solteira, já tinha sido expulsa de casa, já estava assim numa situação complexa porque ela não foi apoiada pela gravidez não planejada. E ela conta que uma pessoa que hoje é o pai dela, mas ele já faleceu, foi até a livraria e perguntou para os colegas por que ela chorava tanto, que era a mãe dela, né? E ele contou a história. E aí ele chegou e falou para ela, você quer namorar comigo? E aí eles e essa moça que está aí na sua barriga, ela é minha filha, ela não é de mais ninguém. E ele vai ser registrada com o meu nome. Então ela tem uma história tão bonita e ele apoiou sempre a Tabata, né? E ela construiu entrou na política, foi mais votada em São Paulo. Ela tem uma rede social muito expressiva, ela é uma voz expressiva na rede social brasileira. Então a gente observa que quando você
consegue captar a essência daquela sua essência, a mídia digital te auxilia. Mas eu posso dizer o seguinte, que a maior dificuldade e a maior inimiga da mulher na rede social e no seu convívio mesmo é ela mesma. Porque às vezes a gente se subestima, Sabota. a gente se sabota, e quando a gente se une com outras mulheres, ao invés da gente se unir, a gente fica brigando entre uma com a outra. Observa a roupa, o corte de cabelo, aquela ali assim, aquela ali assada, ela tá gorda, não sei o que e tal. Então a gente perde muito tempo entre nós mesmas. Então, assim, a mídia digital, ela está aí para que a mulher use com sabedoria. E para ela usar com sabedoria, ela precisa estudar, se qualificar. Para ela sair, sabe quando você tem lá, eu sou do estado de Mato Grosso do Sul, eu sempre uso os exemplos do campo. Tem a manada, o boi, a boiada, quando o peão está levando de um lado para o outro, para um piquete para o outro. E aí você tem todos os boizinhos, todos iguais. E a internet, ela faz com que você saia da manada. Mas para você sair da manada, você tem que estudar, se qualificar, você tem que se sacrificar. Às vezes você está lá com o filho, com o trabalho, com o marido, com uma série de coisas, e você precisa estudar até mais tarde, precisa estudar no sábado, no domingo. Você precisa sair da manada, você precisa ficar acima da média para você conseguir. Infelizmente é isso, é um sacrifício que a gente tem que fazer. Né? Você está se propondo aqui a fazer um programa voltado para incentivar e motivar as mulheres. Isso não fazia parte da sua rotina. Então, é alguma coisa que você está fazendo acima da média. Então, você vai ter resultados acima da média por conta dessa sua iniciativa e do seu comprometimento em fazer. Então, assim, eu acredito que a internet tem as possibilidades, mas para a mulher é mais desafiador, porque ela precisa se preparar mais, porque é pela competência dela que ela vai conseguir pelo menos equiparar o tratamento com os homens. Mulher, acredite no seu potencial, acredite em você. Você pode chegar aonde você quiser. Busque a sua qualificação, busque ir além. Nunca dê ouvidos a quem fala que você não pode chegar lá. O céu é o limite, então você pode ir aonde você quiser. Estude, se vire aí, busque uma ajuda. Eu sei que às vezes é difícil, aquela mãe que não tem, às vezes, uma oportunidade de estudar, precisa de uma rede de apoio e nem sempre tem essa rede ali disponível, mas se você se junta a uma outra mulher de mãos dadas, sem fazer essas pequenas observações que a Ellen citou, que é falar que uma tá gorda, que o cabelo tá feio, nada disso. Vocês precisam se autoajudar, empoderar uma a outra, que vocês vão chegar longe. Então, o lugar da mulher é aonde ela quiser. Ellen, como você vê a diferença entre a cobertura da mídia tradicional e da mídia digital em relação às mulheres na política? A mídia tradicional, ela só começou a olhar para as mulheres depois do advento da internet. Porque antes nós não tínhamos, a não ser assim, casos extremos. No Brasil, deixa eu até trazer uns dados aqui para você. Além da história dos 30 dos 70 e 30%, a gente tem um dado muito ruim no caso das mulheres políticas, né? Nós temos apenas, na história do Brasil, uma presidente mulher. Nós temos 673 prefeitas, e atuando em 2024 como prefeitas, sendo que isso representa 12% dos municípios brasileiros. E 16 governadoras, sendo que 8 foram eleitas para o cargo e as demais assumiram como governadora porque aconteceu alguma coisa com o governador. Então, assim, a mulher ela só conseguiu ter um pouco de ascensão e de exposição na mídia tradicional após essas explosões e essa condução dos espaços na mídia digital, porque antes não tinha. E essas conquistas na área eleitoral, na área política, elas são... Esse dado aqui esse estudo do jornal O Globo. Ele fala assim, se a gente continuar
nesse ritmo de conquista das mulheres está tão lento que a gente vai levar 120 anos para equiparar. Então, de tão lento que essa valorização, e a gente não está pedindo para que a gente seja melhor que os homens. A gente quer que a gente trabalhe junto, caminhe junto. Tanto é que tem aquela lembrança da passagem bíblica. Deus não criou a mulher da cabeça, né, tirou a cabeça de Adão para ser superior a ele. Não criou dos pés para ser pisada por ele. E sim criou das costelas de Adão para andar caminhando junto dele, lado a lado. Então, nós não queremos um melhor que o outro. Nós não somos melhores que eles, ou eles melhores que nós. Nós queremos equiparar. Então, essa equiparação significa que teremos que trabalhar juntos. E para que isso aconteça, a boa vontade e, assim, precisa aumentar, e o medo dos homens precisa diminuir. Porque em certas ocasiões a gente tem a impressão de que não é só insegurança, não é só preconceito, mas eles têm medo também do que a mulher é capaz de fazer. Então, essa presença da mulher, ela só cresceu com o suporte das mídias sociais. Elas foram até as mídias sociais, criaram seus canais, criaram suas vozes e elas estão conquistando. Só que isso ainda está lento. Como diz a pesquisa do Globo, 120 anos pra gente, por favor, vamos rever isso aí. 120 anos é muito tempo. Tenho certeza que não estarei viva, nem a Ellen. Então vamos adiantar um pouco isso aí, pelo menos para 30, 20 anos. Vamos revolucionar. Nós precisamos realmente que as mulheres confiem em outras mulheres, que realmente possam se dar as mãos e trilhar uma jornada aí de uma melhora para o país, para o mundo, mas precisamos confiar nas mulheres, dar voz e dar vez, dar visibilidade para as mulheres. Por favor, revejam isso aí, hein? Não, olha só, em 2022, que teve eleição presidencial e deputados federal e estadual, nós tínhamos 77 no anterior eleitas e passou para 91, cresceu um pouquinho. No Senado, nós tivemos um aumento de 11 senadoras eleitas para 15 senadoras eleitas. Então, assim, ainda é um número baixo, né? Um número que não chega nem à metade, está muito longe. É inexpressivo até, né? 4 só. Uhum. Um aumento de 4 no Senado. 11 para 15 senadoras. Sim. E 77 para 91 deputadas federais. Então, assim, ainda falta bastante para que a gente possa ter uma representatividade mais expressiva. É que as próprias mulheres, até na hora do seu voto, elas possam confiar em outras mulheres, né? Analisar o perfil, analise as propostas de todas elas para que vocês realmente possam dar o seu voto de confiança a essas mulheres. Então, vamos reduzir esses 120 anos aí, pelo menos para 30, 20, viu? Vamos melhorar o nosso país, vamos melhorar o mundo com a força da mulher. Você poderia compartilhar algumas estratégias que têm sido eficazes para engajar eleitores e aumentar a conscientização sobre questões importantes através da mídia digital? A mídia digital, ela é digamos assim, ela é a expressão, a extensão do mundo real, do mundo offline. A mídia digital é o online e a mídia a vida presencial é o offline. Então, assim, o que as pessoas, com toda a tecnologia, com tudo que foi criado, com tudo que foi agilizado, foi melhorado, hoje em dia você não tem mais só o táxi, você tem o Uber, você tem o Pop 99, você tem aplicativo. Hoje em dia você não pega os tickets da pizza para ligar no telefone fixo, para ligar na pizzaria, para pegar o desconto, você vai direto no iFood. Tem muitas facilidades, você faz os pagamentos via Pix, você faz uma série de procedimentos com as ferramentas digitais. Então, assim, o que eu acredito, e é o que eu falo sempre no meu canal, que o político e a mulher não podem utilizar a ferramenta de uma forma robotizada. Qual que é a melhor estratégia? Até os grandes marqueteiros, que se está falando de comunicação política para as eleições desse ano, menos cards, mais fotos, menos palanque, mais vídeos, menos edições mirabolantes e mais coisas simples. Porque, no fundo,
O que as pessoas querem, o eleitor quer, é ser ouvido, é ser atendido. Então, qual é a melhor estratégia? Nós temos inúmeras ferramentas que são utilizadas. É o WhatsApp, é o Facebook, lista de transmissão. Você tem várias ferramentas que vão colocar em prática aquilo que você tem de conceito na sua cabeça. E o que as pessoas querem? Querem ser ouvidas, querem ser carinhadas, querem ser afagadas, querem ser atendidas. Então, qual que é a estratégia para a eleição desse ano? E qual a estratégia para que depois que passar a eleição você continuar perto do seu público, continuar perto da população? É falar de coração, é falar com naturalidade. É o que você sempre diz também, é humanizar. Então, o político, tanto homem quanto mulher, tem que sair do palanque, tem que sair do seu banquinho e falar a mesma língua e ficar na realidade em que as pessoas vivem. Essa é a estratégia que ela nunca vai mudar. Ela sempre vai ter uma ferramenta, uma rede social nova, um aplicativo novo. Isso tudo vai vir. Uma câmera nova, é um celular novo, é uma tecnologia mais rápida, um programa de edição. Mas o que vai ficar, isso é o que eu sempre defendo nos meus vídeos, nas minhas aulas, o que eu falo, é você tratar com respeito, olho no olho. Tem político e tem pessoa que cumprimenta aqui, olhando para o outro ali, né? Olho no olho e verdade na fala, verdade no que você está se propondo. As pessoas não têm mais aquela questão de estar na frente da televisão e dizer boa noite para o Cid Moreira. Ela vai lá no Instagram e fala, se quiser xinga ele, se quiser dar boa noite. Então, assim, a internet proporcionou às pessoas questionarem sem ter medo. Porque como elas estão atrás de uma tela, elas ficam um pouco mais encorajadas a questionar, a perguntar, a reclamar. Então, se você for se criar uma imagem sua, homem ou mulher, político, que não existe, que não é verdadeira, você vai estar ali na internet, pagando de bonzinho, pagando de legal. Na hora que você estiver na rua caminhando e você tratar uma pessoa, acabou. Então, a melhor estratégia é ser verdadeiro e estar nesse ambiente de política comprometido com as pessoas, comprometido em fazer o bem. Porque a população e o eleitor brasileiro não está mais com essa fragilidade de acreditar em tudo que é apresentado. É claro que ainda existem pessoas que vendem o voto, que não se comprometem. Estou falando dos eleitores, que acabam aceitando os tipos de corrupção, que é um botijão de gás, que é uma cesta básica, que é um óculos. Tem ainda aqueles que não entenderam que é preciso trabalhar pelo coletivo e não pelo individual. É o todo que tem que se beneficiar de uma gestão pública. Então, existem ainda esses personagens, Brasil afora. Mas muita gente já se ligou e aprendeu a olhar o político, questionar e querer dele uma atitude verdadeira que realmente mude a vida das pessoas. Estratégia, ouvir o coração e trabalhar com o coração. A gente observa que teve um amadurecimento nos eleitores, né? Uma consciência política maior. E é como você falou, precisa-se realmente que esse eleitor seja visto e ouvido, né? Então, eleitor, quando você vende o seu voto, você vende a sua dignidade. Então, repense quando você for analisar as propostas do seu candidato ou do seu pré-candidato, veja realmente quem é essa pessoa, quais são as suas ações positivas, os impactos causados de forma positiva dentro da sua cidade e analise cada ação. Pois, se você vender o seu voto em troca de um botijão de gás, como a Ellen citou, uma conta de energia ou um óculos, você estará vendendo a sua dignidade e não terá como cobrar nada desse candidato, né, que foi eleito. Você terá 4 anos aí para ficar de forma silenciosa, sem reclamar de nada. Então, analise bem em quem você vai votar nas eleições de 2024. Ellen, você já experimentou ou testemunhou campanhas de desinformação direcionadas a mulheres na política? E como isso impacta o trabalho delas? O maior problema que a mulher enfrenta são a criação, e isso vale para os homens também, mas as mulheres são um pouco mais massacradas.
que são a questão das fake news, que são histórias falsas que se inventam, é um vídeo que edita, é um áudio de WhatsApp que se adultera, e se cria um factoide, e aí se compram veículos pequenos aí, jornaizinhos, blogs, de pouca expressão, e começa a disparar esses links no WhatsApp. Então, assim, um dos maiores problemas, de um modo geral, são as fake news, e hoje em dia, os memes. Os memes acabam com a pessoa, com a reputação das pessoas. Nós tivemos um exemplo que é nacional, que infelizmente corre até hoje, guardadas as proporções se fez uma boa gestão ou não, da ex-presidente Dilma. Então, assim, se ela não sei se ela se deu isso, tem coisas que eu ouço, falando, será que ela falou isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas as pessoas colocam de tal forma que a ridicularizam de um jeito que, por mais que ela não tenha sido perfeita, não tenha sido eficaz no seu trabalho, não sei, isso não sou eu para julgar, mas ela não merecia ser tratada daquela forma. Até hoje se faz memes diversos, que pegam trechos dela, recortam e colocam num contexto de ridicularização. Ela foi a primeira presidente mulher eleita no Brasil. Então, assim, o que a gente fez com a história do Brasil quando a gente começou a multiplicar esses memes? Ela teve as suas falhas, ela foi indicada, ela foi apadrinhada pela força política do presidente Lula, na época agora presidente de novo, mas ela era uma mulher que conseguiu ser eleita no Brasil para presidente de um país como o Brasil. Então, assim, por mais que ela tenha cometido erros, a forma como ela foi exposta e até hoje, ninguém merece. É muito, muito ruim, é uma constatação muito triste e que eu não desejo para ninguém. Eu não sei como que o coração dela ficava ao ver todas aquelas brincadeirinhas, aqueles memes ao redor do nome dela. De repente ela nem assistia mais nada, né? Nada, certo. Para não se ver, porque a gente percebe, eu sempre costumo falar, que o respeito, se ele realmente fosse algo praticado, nós não precisaríamos estar criando leis, esperar que leis fossem aprovadas para se respeitar ao próximo. Então, isso já deveria ser natural do ser humano, respeitar. Pronto, primeira regra da vida, respeito. Então, vamos repensar nas nossas ações em relação ao nosso próximo, seja ele político ou não, mas a gente precisa respeitar as particularidades. Você gosta de ser respeitado, então respeite ao seu próximo, independente de quem ele seja, independente da condição social, independente de crença religiosa. Respeito acima de tudo. Ellen, que mudanças você gostaria de ver nas plataformas digitais para apoiar melhor as mulheres na política? Então, como eu falei no começo, a mídia digital ela tem esse perfil de democratizar. O governo atual ele se sente muito abalado pelas críticas, pelos memes. Até recentemente o ministro Haddad ele está sofrendo muito, né? Está sendo muito exposto com um perfil de taxação, enfim, ele está em todos os tipos de meme. E a reação dele, contanto o governo, foi o que amplificou essa exposição dele. Porque se alguém fala alguma coisa de você e você ignora, presencialmente ou online, do jeito que o mundo do jeito que as coisas rolam tão rapidamente, amanhã, depois de amanhã, todo mundo já esqueceu. Mas se você se abala, você fica triste, você revida, aí piora. Pode esperar. Então, assim, qual que é a conduta, o que eu enxergo? A rede social, a internet, de uma forma geral, ela veio para dar voz e oportunidade para que todo mundo se comunique. O TikTok é um sucesso. E você vai lá ver no TikTok, não tem vídeo editado, não tem vídeo produzido, as pessoas estão mostrando o seu dia a dia, dando receita, dando dica, ensinando a fazer isso e aquilo. É claro que já tem muita gente profissional lá, com edições, filmagens, tudo profissional. Mas o TikTok deu esse boom e essa crescida com as pessoas sendo elas mesmas. Então, assim, a rede social, a internet, ela tem esse perfil de ser livre. Então, você querer, e a maioria das
redes sociais no Brasil, elas não são brasileiras, elas são de outros países. Então, você querer regulamentar, você colocar ordem, você limitar a rede social, por mais que você vai conseguir algum tipo de ordem, porque não pode agredir, não pode isso, não pode fazer mal, não pode falar mal, você talvez consiga fazer isso, você vai estar ferindo o principal princípio da internet, que é a liberdade, em se manifestar, em se mostrar, em mostrar a sua opinião. Existem ferramentas, por exemplo, no YouTube, quando você vai postar um vídeo, ele pergunta se você está falando de drogas, se você está falando de violência, se tem censura. Ele tem algumas ferramentas assim que são meio que óbvias, né? Que você não vai incentivar as pessoas a se drogarem, a fazer alguma coisa mal para si ou para o outro. Essas coisas que são mais assim óbvias, nem você falou, né? Se o respeito fosse existisse, praticado, não ia precisar ter as leis. Então, assim, existem algumas coisas algumas diretrizes das redes sociais que elas já podam esse tipo de comportamento. Você não consegue publicar caso você tenha racismo, ou você tenha algum tipo de menção que vai ofender alguma pessoa ou vai incentivar a pessoa a fazer alguma coisa ruim. Mas regulamentar de uma forma geral, para beneficiar mulheres deficientes e tal, ela vai entrar, na minha opinião, contra o princípio da liberdade que a internet nasceu para isso. Então, assim, voltando à história da mulher, de se parar de fazer intriga entre ela mesma, deixar de enxergar na outra inimiga e sim como uma parceira. A única forma da mulher se buscar, se encontrar, ser respeitada no meio digital é ela se unindo a outras mulheres, ela se qualificando, saindo da manada e ela se propondo a fazer algo bom. Quando ela se propõe a fazer algo bom, com constância, com estratégia, com cuidado do que ela está fazendo, ela vai conseguir conquistar o espaço dela dentro da internet. Porque essa regulamentação, o governo do Brasil vai lá, você tem que fazer isso você não pode, isso você pode, isso vai minar o poder de dar liberdade para as pessoas. E aí vai naquela história. A minha liberdade termina quando começa a sua. Se houver respeito na internet, ela não precisa ser regulamentada. Ela precisa ter pessoas que tenham consciência de fazer o que é bem para si e para os outros. E não utilizar a ferramenta para machucar, para incentivar. Então, assim, eu não concordo em ter uma regulamentação. Uma prova disso é que existem um engajamento muito forte. Quem absorveu, não estou falando que eu sou a favor ou contra de um ou outro, mas o movimento ligado ao conservadorismo, ao movimento ligado à direita, eles entenderam essa liberdade e eles utilizam a ferramenta da internet com mais propriedade do que a esquerda. Os movimentos ligados à esquerda, eles se habituaram ao estilo antigo de se comunicar, que era só a mídia de massa. Quando chegou o advento das mídias sociais e esse poder de falar o que quiser, eles ainda não conseguiram se encaixar nesse meio. E hoje, ao invés deles conseguirem mobilizar os seguidores, os militantes deles, ao invés deles aderirem à tecnologia, eles estão querendo regulamentar. Então, assim, e é uma regulamentação que é complexa. Exemplo, alguém fez um vídeo no YouTube que está agredindo uma autoridade ou falando alguma coisa ruim. Aí ele subiu numa internet que não aparece lá o número, que não tem como identificar. Aí processa o YouTube. O governo brasileiro vai lá e fala, não, vocês têm que tirar esse vídeo do ar. Aí o YouTube tá bom, depois de muito custo, tira. Quantas pessoas já fizeram baixar esse vídeo? Multiplicou, né? Já multiplicou. Você ficou 10 horas no ar. Como é que vai regulamentar isso? Aí sobe em outro vídeo, outro link que também que não tem dono e passa para outro. E no WhatsApp. Quantas pessoas já não passaram isso pelo WhatsApp? Então, a multiplicação é muito rápida. Muito rápida. Então, como é que você vai regulamentar uma coisa que cresce, que multiplica, igual o fermento de pão, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo? E transborda. Ou você entra e participa e domina esse ambiente dentro dessa liberdade, ou você fica fora, você fica sofrendo memes, você fica sofrendo
acusações, piadinhas. Tem que entrar no jogo. Essa é a verdade. Entrar no jogo. Como é que você consegue, assim, você consegue ter uma visão de como será daqui 5, 10 anos a participação da mulher na política? Você consegue enxergar esse cenário de uma forma melhor, diferente do que hoje, né, 2024? Eu tenho esperança, Nelma, eu tenho esperança. Eu estou fazendo cursos e treinamentos na internet, já tenho um curso disponível. Eu ofereço conteúdo gratuito no meu YouTube, com estratégias de marketing, com posicionamentos. E os alunos que têm comprado o curso, ou outros que não compraram, estão só acompanhando no YouTube, muitas mulheres têm vindo e falado que estão gostando, que estão se aprimorando, que estão encontrando no que eu estou dizendo, nas orientações que eu estou dando, ferramentas para conseguir se eleger. Então, assim, eu fico muito feliz porque, assim, antes eu não tinha nenhum indicativo, eu só tinha esperança de que as mulheres podem ocupar mais espaços, não só nos cargos públicos que são eleitos, mas também na gestão pública, como diretoras, como supervisoras, gerentes, coordenadoras. Enfim, não somente quando um prefeito ou uma prefeita é eleita, ele compõe a sua equipe. Então, ela também pode estar pronta para participar, não como disputar uma eleição, mas ali para servir com o trabalho dela, com a profissão dela. Então, assim, antes eu só tinha esperança. Hoje, com o que eu venho recebendo de feedback nas minhas aulas, dos cursos, nos treinamentos, eu tenho ficado muito feliz, porque eu vejo muitas mulheres interessadas em se aprimorar, adquirir conhecimento e enfrentar preconceito, enfrentar baixa remuneração, enfrentar qualquer tipo de dificuldade que os homens possam oferecer, ou que o cenário, não somente homens, o contexto ofereça. Então, assim, eu tenho certeza e esperança de que esse cenário, que hoje é composto muito mais por homens do que mulheres, possa vir ser mudado no futuro breve por conta dessa força que a mulher tem. É uma capacidade de gerenciar tantos assuntos ao mesmo tempo, é uma capacidade de sensibilizar-se com as pessoas que eu acho que ela tem um poder divino dentro dela de modificar esse espaço, de modificar. Senão não haveria o progresso que teve. Então eu espero que acelere esses 120 anos, que diminua. Sim, e eu redução. tenho esperança de que realmente haja uma mudança significativa nos próximos anos. Eu fico feliz, gente. A Ellen acredita que esse cenário vai ser reduzido aí esse tempo e a mulher vai ter mais voz e mais vez no cenário político. E eu aqui, primeira vez que estou participando, né, de podcast, assim, eu como entrevistadora, é meu segundo episódio, mas eu afirmo a vocês, já participei de curso com a Ellen Kida e recomendo a vocês, procurem lá nas plataformas digitais, procurem Ellen Kida, Digital é Poder, que ela realmente, ela fortalece a mulher ou qualquer outro candidato, pré-candidato, ou você que quer se fortalecer na sua própria vida. Ela te impulsiona a ser quem você é e acreditar no seu potencial. Então vai lá e acesse, não vou dizer agora não, porque você tem que esperar o programa acabar, tá bom? Para você acessar as redes sociais da Ellen Kida. Ellen, como os homens podem ser aliados no apoio às mulheres na política, especialmente no contexto digital? Agora os homens, hein? Como é que eles podem ser aliados dessas mulheres? Tem um vídeo que eu soltei há uns dias atrás, que está sendo bem comentado, as pessoas gostam muito de ver e comentar, que são os 5 princípios para o verdadeiro sucesso na política. O que é o verdadeiro sucesso na política? Não é só vencer uma eleição, não é só ser bem votado, é você transformar um lugar e fazer disso um legado. E qual que é o início para você transformar um lugar e construir um legado, deixar um legado? É você servir. Então, o político ou política, para crescer e para se permanecer e crescer na sua carreira, ele precisa aprender que ele precisa servir. Não importa se é homem ou se é mulher, um precisa servir ao outro. Eu faço uma comparação com a natureza.
você tem a terra, a chuva vem e molha a terra, e ali você tira os frutos, as verduras, as frutas, e a natureza ela não faz isso para ela faz isso para nos servir. Então, toda vez que você serve, alguém te retorna com algo positivo. E o homem precisa entender que servir não é feio. Você tem até uma propaganda que diz, vou copiar a frase, você não é menos homem se você ajudar, você não vai ser menos homem se você auxiliar, se você apoiar a mulher sem ter medo que ela supere a ele. Quando ele serve, quando ele ajuda, o resultado de duas pessoas é muito melhor do que uma. Então, a partir do momento que existem fragilidades, existem coisas que a mulher não consegue fazer, existem pelo perfil de corpo, perfil estrutura física. Historicamente, isso já revela. Nós temos hormônios, nós temos uma série de acontecimentos mensais, amamentação, nós temos somos diferentes, organicamente falando. Sim. Então, existem fragilidades que não precisa se sobressair, o homem se sobressair, eu fiz, ela não dá conta. Não. Assim como existem coisas que o marido também em casa, o homem, o irmão, o pai, você vê que eles não dão conta também. E a gente vai lá e ajuda. Sem criticar, sem menosprezar a masculinidade, né? Onde fica isso? Onde fica aquilo? Eu preciso comer isso, comer aquilo. Eles também têm as fragilidades deles, que eles no perfil de homem, eles não têm habilidades. Pode aprender? Pode. Assim como a mulher pode também. Só que quando a gente se libertar dessa, você é ruim nisso, você é ruim naquilo, você é frágil nisso, se a gente parar de se agredir mutuamente e trabalhar junto, o homem pode auxiliar a mulher pode auxiliar o homem, e essa vida em conjunto, na vida política, essa conjunção política é a que vai fazer a diferença. É o que vai diminuir os 120 anos, é o que vai fazer que o trabalho na política faça sentido, é o que vai fazer com que fazer política não se liberte daquele ranço. Política é suja, política é ladrão, esse tipo de coisa. A mulher estando junto ao homem, o homem estando junto à mulher, essa construção, essa virada de chave é possível. Precisamos virar essa chave, hein? Respeito, ajuda mútua, fazer realmente essa corrente do bem acontecer. Então, lembrando que ninguém precisa agredir ninguém, seja a forma qual for, apenas o respeito, respeitar as limitações do outro e ajudar ao outro, que nós teremos uma sociedade muito melhor, muito mais tranquila para se viver, e os governantes poderão fazer o bem comum para a sociedade, sendo que o homem ajuda a mulher e a mulher ajuda o homem, independente das suas funções. Então vamos lá, para a gente encerrar esse nosso podcast de hoje, com a participação da nossa Ellen Kida. Ellen, qual o conselho que você daria para jovens mulheres que querem seguir uma carreira política e usar a mídia digital como ferramenta? É isso. A mídia digital todos os dias oferece uma ferramenta nova. Existem muitos conteúdos gratuitos no YouTube, na internet, no Google. Então, às vezes você não tem condição de pagar um curso, pagar um treinamento, mas a mulher precisa se qualificar. Ela precisa ter informação na mão, conhecimento na mão. E, às vezes, essa aquisição desse conhecimento ela é um pouco mais trabalhosa. Porque no dia a dia nós temos inúmeros compromissos. É o trabalho, são os filhos, é a profissão, a família. Então, nós temos inúmeras responsabilidades. E a gente tem que colocar tudo na bandeja, e equilibrar e não deixar cair. Então, para que isso não deixe cair e desequilibrar toda a nossa vida, é preciso sim fazer sair da zona de conforto. Infelizmente é isso. Mas até mesmo para o homem, vale. Um homem que ele quer crescer na vida, ele quer sair, abrir uma empresa, ou quer crescer na carreira, ele vai ter que sair da zona de conforto. Só que a mulher ela tem uma missão duplicada. Além dela ter que sair da zona de conforto para ter um resultado melhor, ela vai ter que sair da zona de conforto para colocar tudo na bandeja sem cair. Então, assim, é um desafio maior.
Então, vale não só o preparo de conhecimento de livros, de cursos, de palestras, que você vai fazer na madrugada, ou vai acordar mais cedo, ou vai sacrificar um fim de semana, mas também cuidar da sua saúde mental. Né? Nós todas podemos dizer que temos ansiedade, que temos insônia, então, e não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é uma luta diária você combater aqueles hormônios, aqueles pensamentos acelerados e tudo. Então, cuidar da sua saúde mental, por incrível que pareça, é importante fazer um exercício físico, se alimentar direito, dormir bem, ter os momentos de lazer com a família, sozinha, fazer meditação, enfim. Todos são, eu não consigo fazer isso sempre, mas toda vez que eu consigo, que eu posso, eu tento fazer para equilibrar essa bandeja, para não deixar nada cair. Então, sair da zona de conforto e cuidar de si mesma. E acreditar que com o tempo não existe uma coisa de um dia para o outro. Nem Deus criou o mundo de um dia para o outro, foram 7 dias. Nós temos um processo a cumprir. Se você vai entrar quer ser médica, você vai fazer o ensino médio, você vai fazer um cursinho, você vai se preparar, vai ficar 6 anos na faculdade, depois mais não sei quantos anos de residência, depois você vai fazer especialização. Existe um processo. Não é porque você é mulher e está disposta e que você não consegue, eu fui injustiçada, não chegou sua hora. Não desistir quando a derrota vier. A derrota, o não sucesso, significa que você está no caminho. Você errou, você caiu, não venceu. É preciso estudar o que houve de errado e se aprimorar para não cometer os mesmos erros da próxima vez. E o conhecimento e a derrota que foi feita hoje serve de aprendizado para a próxima. Então, assim, se você errou 750 vezes e acertou uma, foram 750 aprendizados para você chegar naquela vitória. Se você não insistir, não persistir, vai sempre ficar no meio do caminho. Sair da zona de conforto, cuidar de si própria e ser persistente. É isso. É isso aí, mulherada. Tudo é possível na sua vida. Então acredite em si mesmo. Busque aí uma qualidade de vida, uma saúde mental, um equilíbrio. Eu sei que às vezes nós temos as nossas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas psicológicas, falta uma rede de apoio. Mas se você encontrar uma outra mulher na qual você possa ajudar ou ser ajudada por ela, que você possa se inspirar ou que você seja a fonte de inspiração, grude nessa mulher aí e olha, juntas vocês podem chegar aonde vocês quiserem. Então hoje nós chegamos ao fim do nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo, na presença aqui de Ellen Kida, mulheres que inspiram mulheres. Gratidão, humanizar é preciso. Abraço forte de luz.